É uma satisfação estar no evento do Controle Connect, um evento inovador e sensacional, porque eu assisti ontem. Parabéns a toda a organização. Realmente excelente. Então, é com muita satisfação que eu quero trazer para vocês esse assunto que de verdade mexeu com o meu negócio, com a minha vida profissional e com a minha vida pessoal também. Tudo certo, produção? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Só me confirmem aí, pessoal. Ok. Então, pessoal, seguinte, BPO financeiro para alavancar a sua empresa contábil. Ela é uma oportunidade que pode mudar o rumo do seu negócio. Eu quero iniciar já com o conteúdaço que eu separei aqui para vocês, para que realmente agregue valor para você, para o seu negócio. Seja você contador, assim como eu, ou para você que também não é contador. Afinal, o BPO financeiro tem essa vantagem que é exponencial. Você não precisa ter um CRC em mãos, nem o CRA inicialmente, para começar a receber honorários recorrentes com essa solução. Então, sim, eu vou demonstrar oportunidades e você que deseja iniciar hoje, a partir do momento que finalizar esse conteúdo, é o objetivo maior, que você coloque em prática e comece o quanto antes a oferta de BPO financeiro. Antes disso, quero me apresentar em relação à região geográfica em que eu estou, aí, e um pouquinho da minha história para introduzir como eu, como contadora, iniciei no ramo de BPO financeiro, que é algo um pouco curioso. Então, talvez aí a minha história se conecte com um pouquinho da sua. Então, meu nome é Karine Carvalho, sou gaúcha, porto-alegrense, pago o CRC da pessoa física todo ano, pago o CRC da pessoa jurídica, e eu tô há 15 anos no mercado contábil, pessoal. Então eu tenho bastante história para contar aí nesse trajeto. E sou contadora com muito orgulho, mas o meu foco, ele é em BPO financeiro empresarial. E eu vou contar para vocês como que eu caí de paraquedas nessa solução há mais de 5 anos atrás. Então, mesmo que você esteja hoje aqui e ainda não oferece BPO financeiro, inclusive gostaria de receber os comentários. Quem está aqui já oferece BPO financeiro, para a gente ter uma ideia de público. Quem está aqui e ainda não oferece, quem já oferece de forma iniciante, de repente, atendendo alguns clientes, ou para quem já tem um departamento e uma empresa de BPO financeiro. Se vocês quiserem colocar nos comentários, é legal, para que a gente entenda aí o nível que você está em relação ao BPO financeiro. Independente do nível, esse tema e esse evento é para você, tá bom? Então, vamos lá. Essa era eu em 2011. Ali, bem no cantinho, tem aquela calculadora antiga que saía a fita quando a gente ia digitando. Em CLT, carreira em ascensão na contabilidade, sempre trabalhei em escritórios de contabilidade, pequenos, médios e grandes aqui da minha região. Cheguei a trabalhar no maior escritório aqui da cidade e sempre focando em crescimento. Mas eu acabei ficando um pouco desmotivada profissionalmente pelo fato de nós passamos perrengue sendo contador. Por quê? A gente precisa fechar débito e crédito de empresas que muitas vezes são desorganizadas financeiramente. Muitas vezes a gente passa tanto trabalho para poder fechar um balanço patrimonial e o cliente, na hora que a gente demonstra, ele nem vê. Ou ele não vê aquele valor agregado no serviço. Ele não consegue ter uma leitura do serviço contábil, é ou não é? Então, eu ficava um pouco frustrada, sim, nesse ponto. Mas amo e continuo amando a minha profissão. Mas aí em 2018, com o nascimento do meu primeiro filho, inclusive estou à espera do meu segundo filho, que agora eu já descobri que é uma filha, tá? Então, com o nascimento do meu primeiro filho, eu consegui pausar a minha carreira por um tempinho. E com isso, pessoal, a gente repensa algumas coisas, né? Quem é pai e mãe aí, de repente vai se conectar com isso. Por quê? Porque a minha prioridade naquele momento foi meu filho. E aí eu pensei, eu preciso fazer algo para que eu fosse mais valorizada profissionalmente falando.
porque fechar ali os balanços não estava entregando o valor agregado que o meu trabalho merecia. E aí, em 2018, eu fui apresentada ao BPO financeiro. E eu me perguntei, por que não? Sendo que eu estava na chuva, era para me molhar. E na época, assim como um evento como este, aqui na minha região, eu participei deste evento e o palestrante falou assim: o BPO financeiro, ele pode triplicar o honorário de contabilidade. E eu pensei, poxa, mas é o que eu preciso? Eu preciso entregar valor e receber mais por isso. E se a gente, independente de ser contador ou não, pode oferecer BPO financeiro, por que não? Feito isso, na época, eu tinha um problema. Espero que não seja o problema aí de nenhum de vocês, mas o meu ticket médio de honorário contábil era de R$ 200 como autônoma. Então eu atendia ali alguns poucos clientes e eu não conseguia cobrar muito, era tudo clientes pequenos, obviamente, mas eu cobrava um pouco, né? E com isso, pessoal, como a gente diz aqui no Sul, eu vendi o almoço para pagar a janta. Não tem como ter lucro num negócio que realmente não tem margem de lucro. E na contabilidade eu não conseguia entregar uma margem de lucro maior, um valor agregado maior. E com isso, eu realmente estava mais pagando para trabalhar do que qualquer outra coisa. E eu senti na pele a necessidade de ter esse diferencial competitivo. Eu precisava explorar algo novo, um novo serviço. E eu me questionei, por que não? Visto que eu já não tinha muita margem de lucro, decidi empreender depois do nascimento do meu filho e, enfim, estava ali com essa oportunidade em mãos. Então, em 2020, demorou um tempinho, mas em 2020 eu tomei a decisão de oferecer o BPO financeiro. Basicamente, com aquela intenção de, olha, vou oferecer isso, e até foi em parceria com o escritório, tá? Eu vou oferecer para validar aquilo que aquele palestrante me falou na época lá naquele evento. E de verdade, eu não me arrependi. Sabe por quê? O primeiro cliente de BPO financeiro, ele veio com um ticket médio 7 vezes maior do que o ticket médio da contabilidade. E não tinha contabilidade envolvida aqui, tá? Era um cliente de BPO financeiro com um ticket médio 7 vezes maior do que o honorário contábil. Para quem não sabe, ticket médio nada mais é do que a soma do total de valor que vocês ganham ali de clientes, de honorários, dividido pela quantidade de clientes, certo? Esse é o ticket médio que se fala aqui na palestra, tá? Então, esse cliente de BPO financeiro me fez enxergar que tem demanda reprimida no mercado. Isso lá em 2020 e hoje ainda mais. E esse valor de honorário, de verdade, me fez ficar vislumbrada em relação à oportunidade que eu tinha em mãos com o BPO financeiro. Mas aí eu finalizo essa história para exemplificar para vocês como eu entrei no BPO financeiro. Esse primeiro cliente foi um cliente de prestação de serviços. Eu atendi esse primeiro cliente, pessoal, mas eu não tinha processo, eu não tinha clareza e eu perdi o primeiro cliente. Xiii! Ai, Karine, veio contar uma história com final triste. Não, porque a partir do momento que eu perdi esse primeiro cliente, porque tudo que ele me pedia em relação ao financeiro, eu achava que eu precisava fazer, porque o BPO financeiro contemplava tudo, mas na verdade não. Ele exige processo, ele exige tecnologia, e por isso nós estamos aqui, né? E ele exige sim que a gente tenha um entendimento de onde até onde vai o nosso serviço, tudo bem? Então eu perdi o primeiro cliente, mas eu construí uma empresa através disso. E a Terceiriza nasceu justamente com o objetivo de mostrar o melhor caminho através dos números para esses clientes. Negócio que hoje chega a mais de 12 estados do país.
E aí foi através do BPO financeiro. Com muito orgulho eu digo e compartilho isso com vocês. Então foi um cliente perdido? Foi. Chorei, chorei. Ainda mais quem está começando a empreender, a gente quer realmente que tudo dê muito certo. Mas às vezes dá errado por um motivo, para que a gente persista e não cometa o erro novamente. E é por isso que eu comecei a oferta de BPO financeiro e errando eu aprendi a acertar. E com isso, eu separei aqui 4 passos para quem é, assim como eu, que gosta de colocar na prática. Tem que praticar, tá bom? Quem está comprometido a praticar aqui. Vamos sair desse conteúdo, desses minutos que eu tenho aqui para compartilhar com você sobre BPO financeiro, praticando, tudo bem? Quem topa? Comenta aí comigo. Então, eu separei 4 passos, tá? Que tem tarefas práticas, inclusive, aqui, tá? Sendo o primeiro passo, descobrindo o que é o serviço, escopo de trabalho, precificação, no segundo passo, sistema tecnologia. No terceiro passo, vantagens, ofertas, diferenciais para o escritório, para quem tem escritório de contabilidade. E o quarto passo, implantação do serviço, para de fato você sair daqui já com o BPO financeiro implantado. Tudo bem? Vamos lá então. É fato, pessoal, que o empresário passa por algumas coisas na jornada empreendedora. Isso pensando no cliente, tá? Primeiro, quem nunca recebeu reclamações de empresários de referente a fardo de papelada, burocracia, contas, comprovantes, tem que emitir nota, tem burocracia para abrir conta em banco, tudo referente à burocracia. Às vezes o empresário diz para gente, poxa, mas não era só abrir uma empresa e fazer o que eu estou fazendo? E a gente diz, não, tem umas coisas a mais, né? Na parte contábil a gente formaliza ali, constitui o negócio. Então eles reclamam que a conciliação não fecha, eles têm que fazer uma conciliação financeira da parte da empresa para poder passar para o contábil, gera meses de atraso, dor de cabeça, gargalos e custos invisíveis, dificuldade em identificar para onde o dinheiro está indo, quem nunca recebeu essa reclamação de cliente. Às vezes o cliente chega lá no escritório e diz, eu trabalho, mas eu não sei para onde está indo o dinheiro. E aí o que a gente fala? Tá faltando uma coisa aí, meu caro. Controle financeiro, organização financeira. Prazos perdidos, impostos, negociações, furos de caixa. Quem não tem clientes que vive embolado nos impostos, não consegue pagar em dia. Perde prazo porque esquece do vencimento ou porque está muito assoberbado de coisas, de tarefas e não consegue cumprir com o prazo dos vencimentos por falta de tempo. Pois bem, e quando nos envia os documentos de contabilidade, quem é contador agora vai se conectar. De verdade, é uma bagunça. Joga um papel para um lado, joga um comprovante para o outro, muitas vezes de forma desorganizada, quando muito enviam, né? Pois bem, a solução para isso é o BPO financeiro empresarial, que nada mais é do que, na tradução Business Process Outsourcing, é a terceirização de processos de negócios. É quando nós oferecemos de forma terceirizada para ser o setor financeiro daquela empresa, daquela loja, daquele comércio, daquele serviço, não importa. Rotinas financeiras, contas a pagar, contas a receber. Então, o BPO financeiro é o financeiro, porém de forma terceirizada, com regras e condições que a gente vai ver aqui, tá bom? Então, primeiro passo, pessoal, você pode oferecer BPO financeiro como nomenclatura, ou você pode escolher uma nomenclatura, por exemplo, que seja em português, que de repente vai facilitar o acesso à comunicação, o entendimento daquele cliente, daquele possível cliente. Por exemplo, algumas sugestões, tá? Terceirização financeira,
gestão financeira terceirizada, financeiro terceirizado, controladoria financeira, ou back-office financeiro e várias outras opções, assistente financeiro virtual. Nossa, existem inúmeras opções. Então, você pode oferecer BPO, pode oferecer com outro nomenclatura, tá? É opcional, não existe certo e errado. Mas o que eu sugiro para você, hoje, neste momento, é anotar uma nomenclatura que, de todas essas opções ou outras que você tiver, vá explicar e comunicar para o seu cliente o que você vai solucionar, qual problema você resolve. Tudo bem? Se quiser comentar e compartilhar a sua escolha aqui no chat, melhor ainda. Eu vou compartilhar a minha, tá? Nós oferecemos lá no início, há 5 anos atrás, quando fechamos esse primeiro cliente, gestão financeira terceirizada. Mas hoje a gente já padronizou, inclusive o nome da empresa é Terceiriza e o nome da segunda empresa é Terceirizei, justamente por termos ali essa sinergia de nomenclatura. Nós escolhemos terceirização financeira, tá? Mas iniciamos com gestão financeira terceirizada. Como eu mencionei, não existe certo e errado. Às vezes o cliente, ele não vai chegar pedindo BPO financeiro. Às vezes ele pode chegar pedindo, eu quero terceirizar o meu financeiro, o setor financeiro da minha empresa. Tudo bem. Significa a mesma coisa, certo? Então escolha e compartilhe aí, se você sentir à vontade, a nomenclatura que você escolheu para começar a divulgar esse serviço, tá? Mas o que realmente fazemos? Nós assumimos a parte financeira da empresa, não se envolvendo efetivamente no pagamento de contas. Isso tem que estar claro para todo mundo. E eu ainda vou salientar e repetir esse final aqui, tá? Não nos envolvendo efetivamente no pagamento de contas. Ou seja, nós agendamos. Nós não podemos ou não devemos ir até a parte de efetivar pagamentos, tá? Por segurança para ambas as partes. E qual o escopo de tarefas do financeiro? Aqui eu trouxe algumas para fins de vocês entenderem por quê. Principalmente para a área contábil, pessoal, existe uma confusão de onde até onde vai o meu trabalho. E o trabalho da contabilidade é totalmente diferente do trabalho financeiro. Por quê? Porque no contábil a gente faz processamento de folha fiscal, a gente fecha balanço patrimonial, que é um regime de competência, não tem nada a ver com o financeiro, que é regime de caixa. Então, aqui está alguma lista, tá, de tarefas do financeiro terceirizado, tá? Então, nós lançamos entradas e saídas, fazemos emissão de boletos e notas fiscais também. Tanto que, é ou não é que o contador cobra por nota avulsa, né, por nota fiscal como serviço extra? Porque ele é extra contábil. Se aquela empresa, cliente, que está pedindo nota fiscal para o contador, tivesse um financeiro interno, quem estaria emitindo as notas? O financeiro interno. É por esse motivo que é um serviço extra da contabilidade, é cobrado de forma avulsa, por volume, porque é do BPO financeiro ou do financeiro interno dessa empresa. Tudo bem? Então, fazemos o controle de contas a pagar e receber, conferência de caixa, conciliação bancária completa, relatório de contas a receber e a pagar, previstos e realizados, entregamos um fluxo de caixa mensal, gerenciamento de contas a pagar e agendamento bancário de pagamentos. Lembrando, gosto de frisar, nada sai da conta sem que o sócio ou responsável financeiro aprove. Tudo bem? Mas o BPO financeiro precisa de limites. Assim como, por exemplo, na contabilidade nós temos um contrato de prestação de serviços contábil
No BPO financeiro, nós também precisamos de um contrato de serviços de apoio administrativo, tudo bem? Por quê? Porque a gente precisa delimitar de onde até onde vai o nosso trabalho. Então, não apresente aquela lista quilométrica para o cliente, monte pacotes e planos organizados e nivelados do seu serviço, do escopo de trabalho, tudo bem? Então, eu trouxe aqui uma sugestão, e aqui também, quem já está comprometido a colocar na prática, já começa a montar os seus pacotes. Eu chamo de caixinhas. Tem questões, tarefas que estão dentro da nossa caixinha de BPO financeiro, e tem tarefas e demandas que estão fora, certo? Então, a gente precisa montar essas caixinhas para ficar claro tanto para nós que vamos prestar serviço de BPO, quanto para o cliente, tudo bem? Então, o BPO financeiro ele tem 3 níveis, ele pode ter 3 níveis. Separei aqui para vocês o plano bronze, que é um plano operacional, onde a gente faz tarefas como emissão de notas, boletos, envio de ordens de serviços, que é muito utilizado, por exemplo, em empresas que fazem orçamento. O porte para MEIs e microempresas, pessoal, você pode ter honorários recorrentes com um MEI, com um BPO financeiro, de uma forma eficiente. Porque está em crescimento, mas ele não tem tempo, porque ele é sozinho. Então, quando a gente oferece um plano operacional que vai atender ao que ele precisa, nós conseguimos entregar valor e ele nos paga pelo serviço como um apoio administrativo mesmo, tá? Que é a origem da atividade do BPO financeiro. Já no plano prata, nós temos aqui o nível mais intermediário, lançamento de contas a pagar e receber, conciliação bancária. Nós temos algumas tarefas a mais do que a tarefa operacional do plano bronze. Então, ele contempla tudo que está no plano bronze, operacional, mais lançamento de contas a pagar e receber, conciliação e fluxo de caixa, tá? Geralmente, ele atende empresas com maior porte nesse plano. Por quê? Porque essa empresa já pede mais. Essa empresa, de repente, ela já quer saber realmente uma leitura de fluxo de caixa. Essa empresa ela já precisa organizar, além do contas a receber, o contas a pagar. Porque se vocês forem parar para analisar, no plano bronze, por exemplo, a gente organiza o contas a receber apenas. E aqui, pessoal, pasmem, mas eu já peguei clientes que, por exemplo, dentista, tá? É bem comum, área da saúde. Dentista que estava há 3 meses sem cobrar o cliente, o paciente, no caso. Que acertou ali, enfim, um plano odontológico, vamos supor, por boleto mensal, mas não recebia porque não parava, não tinha um tempo para parar para gerar esses boletos. Olha isso. Entende que você pode atender até autônomo nesse ponto, em relação ao BPO financeiro, visto que é um serviço de apoio administrativo com honorários recorrentes, certo? Então, aqui a gente consegue no plano intermediário entregar mais do que o operacional, nos envolvendo também no contas a pagar. No plano ouro, a gente consegue também agendar pagamentos. E isso, ele geralmente é uma demanda de empresas um pouco maiores, que já tem folha de pagamento salarial, já tem um volume de fornecedores mais vasto. A gente consegue atender entregando muito valor com o serviço de agendamento bancário de pagamentos, um serviço mais completo, certo? Então, essa é a sugestão, pessoal, para você montar os seus pacotes. Ele não precisa ter esses nomes, bronze, prata e ouro. Ele pode ter outros nomes, Start, Gold, enfim. Você pode montar de acordo com a sua preferência e eu sugiro que você faça, porque ter isso organizado já entrega uma organização a mais aí na hora de apresentar e fechar esse cliente.
Vamos à precificação, que também é um ponto bem importante para dúvidas. Inicialmente, quem está começando tem muita dúvida na precificação, né? Então, espero esclarecer um pouco mais sobre isso aqui. E eu já começo dizendo que é diferente da contabilidade, tá? Esqueça a precificação do honorário contábil. Por quê? Porque o PPO financeiro, ele tem uma precificação com base na volumetria financeira. Ou seja, nós vamos ver ali uma tabelinha, tá? Alguns volumes importam na hora de precificar. Movimentação financeira, basicamente. Já na contabilidade, por exemplo, quem é contador, eu estou só citando um exemplo aqui, lembrando que não precisa ser contador para trabalhar com BPO, tá? Mas, pessoal, o contador geralmente ele entrega a precificação com base nas vidas, quantidade de vidas em folha, tributação da empresa, enfim, parte mais técnica contábil. E é totalmente diferente. E por que que eu saliento muito isso? Porque eu quebrei muito a cabeça até chegar em uma precificação e entender que o BPO financeiro é diferente da contabilidade. Então, já fica algo para desmistificar aí essa comparativo, tá? Então, o que que tem como diferencial e base? Deixa eu colocar aqui nesse slide que tá o ideal. O plano bronze, por exemplo, que eu acabei de mostrar para vocês, como é que nós iríamos precificar ele? Pela quantidade. Aqui, nós temos a quantidade de emissão de notas e quantidade de emissão de cobranças, por exemplo. Emitir 1, 2, 5 notas é diferente e demanda um tempo diferente do que emitir 10, 15, 100, 50 notas. É ou não é? A mesma coisa com a emissão de boletos de cobrança, a mesma coisa em relação à quantidade de contas bancárias a serem conciliadas. Pensa só, uma empresa, uma microempresa, que tem ali 2 contas bancárias PJ para serem movimentadas e conciliadas. Para fechar essa empresa no BPO é diferente do que a precificação e o tempo investido para fechar uma empresa que tem 7 contas bancárias, por exemplo. Só o tempo de fazer os acessos secundários ali para conseguir gerar as conciliações já é um tempo a mais do que para 2 bancos. Então, é esse o raciocínio que nós temos que chegar em relação à precificação. O que vai mover o valor é a quantidade de volume de movimentações financeiras, tudo bem? Então, eu separei aqui ainda para dar um norte, porém, não é fixo, não é regra, tá? Um a partir de. Por que que eu gosto de trabalhar com um a partir de, pessoal? Porque nós conseguimos, por exemplo, entregar para vocês uma relação de base, né? A partir de 500, você pode atender um plano operacional, por exemplo. Ah, Karine, mas se for 1, 2 notas por mês, claro que dá para fazer menos. Obviamente, entende? Então, que não seja engessado, é algo realmente sugestivo, tá? Agora, se você vai entregar um plano com fluxo de caixa, por exemplo, já entra para R$ 1.000. Um plano com agendamento bancário já sobe para R$ 1.500 o honorário. Por quê? Porque nós estamos entregando um alto valor agregado. Agendando pagamentos, além de toda a parte de conciliação bancária e relatórios, nós estamos sendo praticamente 100% do financeiro dessa empresa. É ou não é? Então, como é que você vai precificar menos que o salário mínimo? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, o nosso comparativo, ele pode ser, sim, o valor de mercado de um funcionário CLT, por exemplo. Certo? Agora, Karine, qual é o maior honorário de BPO financeiro? Olha,
eu resolvi abrir uma caixinha de perguntas para trazer essa informação para você. Essa informação de alunos que estão trabalhando com BPO financeiro, estão recebendo honorários recorrentes, para compartilhar com vocês, tá? Não somente a minha opinião, mas a vivência e experiência de pessoas reais que estão trabalhando com BPO financeiro, tá? Então, olha que bacana. R$ 7.300 o maior honorário, tá? Fora os menores. Um honorário. R$ 10.000, outro grande honorário dessa pessoa que respondeu. E o maior é 4.900 dessa terceira pessoa que respondeu aqui. E o menor é 1.200. Ou seja, cada cliente. Vocês conseguem visualizar o tamanho, a abrangência do serviço de BPO financeiro, pessoal? Vocês podem chegar a receber honorários altos por cliente. E nós já fizemos precificação, por exemplo, de empresas que quiseram terceirizar 100% do financeiro. Olha, vou demitir todo mundo aqui CLT, eu vou simular como é que vai ficar a terceirização de 100%. E estamos trabalhando para fazer isso gradualmente. Então, muito legal. O BPO financeiro traz uma ampliação de faturamento muito grande. Mas é importantíssimo que para chegar nesse nível você tenha a tecnologia a seu favor, para aumentar a produtividade e eficiência ao operacionalizar. A tecnologia te ajuda a atender múltiplos clientes, mesmo sozinho. Sem a tecnologia, e nós estamos aqui no Controle Connect justamente para falarmos e enfatizarmos a importância da tecnologia, com o software de BPO que realmente vai conseguir trazer tudo o que nós precisamos, e se eu estou aqui é porque eu acredito nisso, a tecnologia, ela aumenta a produtividade e a gente precisa aumentar a produtividade para conseguir aumentar nosso faturamento, quem não quer ter o faturamento aumentado, tá bom? Então, priorizem a tecnologia a seu favor. Terceiro passo, vantagens, ofertas e diferenciais desse evento e querem começar aí a oferecer o BPO financeiro. Por que oferecer BPO? Olha só, o BPO financeiro, por exemplo, para o contador, é entender melhor sobre o seu cliente, é ter a contabilidade em dia. Quem não quer ter a contabilidade em dia? Olha, um dos maiores gargalos de um escritório de contabilidade é a contabilidade. E com o BPO financeiro, pessoal, a gente tem automaticamente o BPO financeiro traz a organização financeira e automaticamente, com a categorização que nós fazemos, nós conseguimos gerar essa informação para o contábil e ter a contabilidade em dia, tá? É fidelizar o seu cliente, é diversificar a sua carteira de serviços e é ter como cliente uma empresa com maior possibilidade de crescimento. E aqui eu vou demonstrar no final desse conteúdo, desse bate-papo, prints de relatórios de clientes que não tinham BPO e depois contrataram BPO em relação a esse benefício aqui. É ter como cliente uma empresa com maior possibilidade de crescimento. Empresas que têm organização financeira crescem muito mais do que as que não têm. E o que é BPO financeiro para o cliente que contrata? É ter mais tempo para fazer mais dinheiro, é ter o pilar base para o sucesso do seu negócio, é ter a segurança da informação e é ter a redução de custos com o funcionário. Lembram que na precificação a gente pode sim ancorar o preço em um funcionário CLT. Ah, meu caro, você que gostaria que a gente fizesse todas essas tarefas do financeiro? Quanto que seria para você um funcionário CLT hoje? Já calcula e isso já gera de âncora para uma precificação, uma proposta comercial, uma negociação. Porque o empresário vai reduzir custos quando ele contrata via terceirização financeira. Identificação de oportunidades. Então, eu separei aqui
mas eu vou liberar um material para vocês, tá? Em relação ao conteúdo para vocês identificarem as oportunidades, tá? Cliente que perde prazo, cliente que não envia extrato, empresário que se interessa em organizar as finanças, mas às vezes ele esquece por falta de tempo de pagar as suas contas, isso é normal, tá? Separei aqui algumas identificações de oportunidade. E por último, pessoal, implantação do serviço. Aqui nós temos um movimento de implantação nos escritórios, tá? Separei para vocês. Escritórios com até 150 clientes, eles iniciam com a mesma marca, cria-se um setor de BPO e eles começam dentro da própria contabilidade a oferecer, tá? Não precisa ter toda uma formalização. Você começa dentro do próprio CNPJ e depois vai desmembrando. Agora, escritórios maiores, sim, precisam ter BPO e contabilidade, porque são responsabilidades diferentes. E como vender o BPO junto ou separado do serviço contábil? O que vocês acham, hein? Vamos assistir uma breve print de tela de um cliente falando e dando esse feedback para nós no escritório? Conseguiram ouvir? Ok, vou colocar de novo. Foi? Agora conseguiram ouvir? Não veio? Tá. Bom, esse áudio diz que o cliente, propriamente dito, ele compartilhou que achou termos a contabilidade e o financeiro em uma só empresa, certo? É isso que ele traz aqui. Então, eu vou liberar no material final esse script para vocês oferecerem para clientes de contabilidade, porque muitas vezes eles só estão esperando você empacotar e, de fato, oferecer o serviço, tá bom? Então ofereça, comece oferecendo planos básicos e depois desloque ali um funcionário júnior para emitir notas e boletos e começar a crescer o seu negócio, tá? Aqui eu separei alguns prints de pessoas que chamam e buscam pelo serviço, mas é porque nós oferecemos. Milagres não acontecem assim, tá? Precisa oferecer, precisa molhar os pés e realmente ir para o mercado, tá? Então, pessoal, o BPO financeiro fornece o oxigênio às empresas através da gestão do caixa e serve como bússola através do principal relatório de entregável, que é o fluxo de caixa. Não poderia finalizar sem antes mencionar a relação aqui do fluxo de caixa, tá? Separei aqui para mostrar para vocês uma empresa pequena que estava ali em crescente, mas de forma desorganizada. Com o BPO financeiro e organização, ela começou a se organizar e, de fato, crescendo. Hoje já está aí a mais de 100 mil por mês de faturamento. E essa outra empresa aqui também começou de forma desorganizada, retirando lucros desordenadamente. E aí, depois do BPO financeiro, que foi mais ou menos em maio, começou aí a ter um equilíbrio financeiro, tá? E esse feedback, gratidão por tudo, você salvou minha empresa. Sim, o BPO financeiro consegue mudar o rumo dos negócios. E aqui eu trago um comparativo de honorários, pessoal. Essa empresa aqui paga, essa mesma empresa paga R$ 400 para um escritório de contabilidade. E ela paga para nós, aqui na Terceiriza, 1.670 de BPO financeiro. Por que eu trago esse honorário aqui, esses prints, tá? Porque é o mesmo porte, a mesma complexidade de negócio, só que serviços diferentes. Se esse escritório aqui tivesse oferecendo BPO financeiro, ele não estava ganhando só R$ 400 de honorário. Ele estava ganhando 4 vezes mais, não é nem 3.
Então, eu finalizo dizendo: um cliente de contabilidade que te paga um honorário de R$ 500 chorando, paga R$ 1.000 para o BPO financeiro sorrindo. Perca o medo de errar, tenha medo de não tentar. Muito obrigada pela participação e ouvidos aí de vocês. Espero que tenha agregado valor para que você comece de fato, na prática, a oferecer o BPO financeiro. Retire esse material da palestra nesse QR Code, caso vocês tenham interesse. Eu compartilho diariamente a rotina do BPO financeiro. Muito obrigada.